Mais uma aula. Pessoal, essa aula agora é um complemento da aula de segunda-feira, tá? Então, nós vamos dar sequência ao que nós vimos, tá? Trabalhando ainda um pouco de capacitores. Só que agora, diferente do que foi na segunda-feira, que nós trabalhamos com capacitores em um sistema de corrente contínua. Então, nós tínhamos lá uma fonte, junto a essa fonte ligado em série um resistor e um capacitor, e nós estávamos estudando qual que era a relação entre a corrente e a tensão. Então nós vimos lá naquele exemplo que quando eu iniciava, o procedimento de carregar o capacitor, a minha corrente era máxima e ela ia diminuindo à medida que o capacitor ia sendo carregado. Então a corrente, nesse caso, ela ia tendenciando a zero, enquanto a tensão se aproximava do ponto máximo da capacidade de retenção de elétrons do capacitor. Bom, se presta muito bem a diversas funções que nós vamos ver em aulas futuras, a utilização desses componentes e por que estudar este comportamento. Agora, dando continuidade, nós vamos entender um pouquinho mais qual é o comportamento de um capacitor, só que agora em um regime de corrente alternada. Corrente alternada é aquela corrente que se estabelece quando eu tenho uma tomada, por exemplo, residencial. Nós sabemos que a tensão do sistema elétrico é uma tensão, uma corrente alternada, um sistema alternado, ou seja, varia em função do tempo de acordo com a frequência. Então, eu tenho elétrons no sentido e no sentido seguinte, no momento seguinte, eu tenho elétrons no sentido contrário e ele vai se alternando ao longo do tempo. Quando eu digo que eu tenho um sistema elétrico cuja frequência é de 60 Hz, eu estou dizendo que o sentido dos elétrons ele altera o estado 60 vezes por segundo. Bom, dito isso, nós vamos entender agora como é que os capacitores trabalham num regime como esse. Passar para o próximo slide aqui. Então tá aqui, ó. Pessoal, uma coisa que nós vamos precisar entender agora é o que a gente chama de reatância capacitiva em função da frequência. Não precisa ficar assustado com essa fórmula, mas eu vou explicar cada um desses pontos agora. Olhando o gráfico aí, pessoal, nós estamos vendo aí esse eixo Y aí na vertical, que está gravado lá como XC. O que é o XC? É a reatância capacitiva. Quando o capacitor trabalha num regime de tensão alternada, o que acontece? Eu, no primeiro momento, carrego, ou seja, eu tenho tensão chegando ao capacitor, e no momento seguinte eu tenho tensão no sentido inverso. Então ele carrega e descarrega. Carrega e descarrega, carrega e descarrega. Isso em função da frequência. Então, se eu disser que a frequência é de 60 Hz, ele vai carregar e descarregar 60 vezes por segundo. No exemplo da aula passada, vocês viram que a bateria estava alimentando o circuito e demorava um certo tempo até que o capacitor completasse essa carga. Bom, quando o capacitor está numa corrente, numa tensão alternada, em que ele carrega e descarrega, o que acontece? No momento em que ele está sendo descarregado, ele vai promover no momento seguinte um carregamento. Então, existe um certo confronto entre o sentido dos elétrons. E esse confronto, que vai alternando aí em função da frequência, ele cria uma certa resistência
para que os elétrons voltem a carregar o capacitor. Então imagina o seguinte, eu estou indo em direção, aí de repente eu esqueci algo e estou voltando no sentido contrário. Só que a esse mesmo tempo, uma outra pessoa está vindo para a mesma direção que eu estava indo anteriormente. E aí existe uma dificuldade no trânsito. Então imagina o seguinte, eu vou imaginar que eu estou lá, eu vou entrar dentro de através de uma porta e tem uma fila de pessoas atrás de mim. Na hora que eu chego nessa porta, que aí eu vou exemplificar como sendo um capacitor, eu esqueço algo e tento voltar para trás. Só que no instante seguinte, aquela pessoa que está atrás de mim está tentando chegar também. Então, ela vai alternando essa relação de sentido, e essa alternância cria uma dificuldade para que os elétrons sigam através do capacitor. Então, os elétrons que estavam no capacitor, eles tendem a ir no sentido contrário, enquanto que no momento seguinte, existem elétrons tentando entrar novamente. Então, essa oposição de sentidos é o que nós chamamos de reatância capacitiva, que nada mais é do que uma resistência causada pelo capacitor em função do sistema de alimentação elétrico, que não é mais uma corrente contínua, passa a ser uma corrente alternada. Ela vai variando em função do tempo. Tá? Então, só para a gente explicar um pouquinho aí com essa fórmula, então, o XC aí é a reatância capacitiva e expressa em ohm. Por que é expressa em ohms? Ohm não é a unidade de resistência lá dos resistores? Então, como ele tem esse mesmo comportamento, nada mais óbvio de que ele também tenha essa unidade. Então, a reatância capacitiva é medida em ohms. 2 vezes π. Por que 2 vezes π? Porque é o círculo trigonométrico, né? É a área de seção do círculo, tá? Que em função de tempo. Lembra que os motores, eles vão girando, então eles vão fazendo um círculo. Por isso que é 2π, tá? Por causa do giro lá no caso do gerador lá da linha de transmissão. Então, esse giro, esse 2π aí em função desse giro aí, que é o círculo. Vezes a frequência. O que é a frequência? É aquela variação em função do tempo. Quantas vezes esse sentido se alterna em função do tempo. E o C é a capacitância, ou seja, quanto de elétrons esse capacitor é capaz de armazenar. Bom, vamos lá então. Voltando a falar do gráfico aí, ó. Pessoal, então veja o seguinte, ó, que lá no XC, que é a nossa reatância capacitiva, conforme eu aumento a frequência, o eixo X aí, ó, no sentido do eixo X aí do lado direito, eu estou aumentando a frequência, tá? Então, conforme eu aumento a frequência, conforme aumenta a frequência aqui, ó, essa reatância, essa dificuldade dos elétrons diminui. Tá? Então, quanto maior for a frequência, menor é a reatância capacitiva. Agora vamos para o próximo slide aqui. Tá aqui, ó. Gráfico da tensão e da corrente alternada em um capacitor. Imagina o seguinte, ó, eu tenho uma tensão, eu estou carregando o meu capacitor e a minha corrente, ó, vai diminuindo. Lembra que nós falamos isso no sistema de corrente contínua? Então, ó, se eu analisar o mesmo ponto, ó, onde eu tenho a tensão máxima, eu tenho aqui, ó, a corrente próxima a zero. À medida que a tensão vai diminuindo, a minha corrente agora no sentido negativo vai tendenciando ao ponto inferior. Pessoal, vamos lembrar que nesse caso eu estou analisando em módulo. O que é em módulo? Eu estou desprezando o sinal, tá? Não estou considerando que para cima é positivo e para baixo é negativo. Eu só estou considerando o valor total da tensão e da corrente. Tudo bem? Então, ó, à medida que a minha tensão chega a zero, é um sistema alternado, a minha corrente aumenta. E ela vai variando. Então, ele tem
um comportamento semelhante ao de corrente contínua. Porém, dessa vez, ele vai alternando isso em função da frequência. E como é em função da frequência, essa reatância ela tende a diminuir. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, agora no material de vocês, salvar, não cancelar aqui, eu só vou diminuir. Desculpe. Pessoal, agora nós estamos trabalhando aqui, ó, com um outro software que é chamado Proteus, tá? Não precisa se preocupar, eu vou passar uma aula para vocês depois como é que a gente trabalha com o Proteus. Eu já deixei aqui previamente separado para que a gente pudesse fazer um experimento aqui e mostrar o material que está lá no PDF para vocês. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um alternador, ele vai produzir aqui, ó, uma corrente alternada, tá? Uma tensão alternada. Vou precisar aqui, ó, de um capacitor, posicionar ele aqui, e também de um resistor. Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Vou fazer as ligações. Aqui. Pronto. Agora eu vou colocar algum parâmetro aqui, ó. Vamos clicar aqui. Eu vou colocar aqui igual do trabalho que eu deixei para vocês lá. Então aqui é 10 kHz. A tensão eu vou deixar a tensão de 6 volts mesmo, ok? Tá aqui, ó. E agora, lembra daquela aula que eu falei para vocês lá do osciloscópio? Então eu também consigo simular ele aqui, ó. Então esse aqui é o meu osciloscópio. Vou pegar aqui, ó, uma ponta de prova e vou trazer aqui, ó, na entrada do resistor, tá? Antes do resistor. E uma segunda ponta de prova aqui, ó, eu vou colocar no capacitor. Então o que vai acontecer aqui, ó? O resistor, ele vai diminuir a tensão, tá? E o capacitor vai sendo alimentado com essa tensão. Agora, ó, eu vou reduzir um pouquinho a tela. Dar um play aqui, ó. Vou aqui em debug. Isto. Olha o que aconteceu. Parece uma confusão, não é isso? Mas vamos acertar as coisas. Aqui, ó. Primeiro eu vou posicionar aqui, ó, a corrente alternada, que é o que eu estou trabalhando. Vou desabilitar aqui, ó, as outras pontas de prova. O D eu não vou precisar, vou desligar, sumiu. A ponta de prova C eu vou deixar aqui como uma referência, tá bom? Então vai ter essa linha rosa aqui, ó. Vou deixar ela aí. E agora, ó, eu não consigo identificar. Então, eu vou trabalhar aqui na base do tempo. Eu vou acertar meu tempo de acordo com a frequência, ó. Se eu aumentar aqui, ó, fica impossível de enxergar qualquer coisa. Então, eu vou ajustando. Ó, tá melhorando um pouco mais. Aqui. Isso aí, ó. Agora eu já consigo ver com bastante clareza. Mas ainda dá para melhorar um pouco, tá? Eu não consigo aqui, ó, verificar com exatidão aqui, ó, o comportamento da onda. Então vamos deixar aqui, ó, a onda com 1 volt de tensão para cada quadradinho, lembra? Só relembrando, hein, pessoal? Na linha vertical eu tenho medidas em tensão, tá? É a tensão aqui, ó. E na linha horizontal é a base de tempo, tá? Então, ó, tensão eu estou trabalhando aqui, ó, diretamente, e a base de tempo, ó, eu estou regulando para o sistema todo. Então tá aqui. O B, que está em azul aqui, ó, é o do capacitor. Então, eu vou deixar com a mesma unidade, ó, para mim poder avaliar. Então, aqui está em 5, eu vou voltar aqui e vou deixar em 1. Ah, professor, mas eu ainda não estou entendendo. Espera aí, então, vamos ajustar. Vamos deixar as duas em fase, ó.
Vamos colocar as duas aqui, ó, no mesmo ponto. Tá com 40, ó, e a outra tá com 40. Olha o que aconteceu aqui, ó. Dá para perceber que uma é o dobro da outra? Olha que interessante. Eu estou trabalhando só com a tensão, tá, pessoal? A tensão aqui, ó, é o dobro. E tá vendo que existe um atraso? Ó, existe um atraso. Quando a tensão aqui, ó, tá no ponto máximo, isso aqui é do capacitor, ó. A do gerador, ó, ela tá mínima. E ela vai alternando isso em função do tempo, ó. O que está promovendo isso? É o fato do capacitor carregar e descarregar. Então, existe um atraso em relação a essas ondas. Se eu tiver que medir as duas em fase, eu deveria tirar o capacitor. Aí não teria essa reatância, tá? E não haveria esse atraso. Aí eu teria só o quê? Eu teria somente uma diferença da amplitude, ou seja, da tensão. Eu teria aqui uma tensão no ponto B, que é depois do resistor, uma tensão menor em relação ao ponto A, que é antes, ou seja, a tensão de entrada é maior, né, que é aquela que está vindo do gerador, e ela está diminuindo depois que sai do resistor. Ela tem esse atraso, né, em função do capacitor. Pessoal, quando nós retornarmos às nossas aulas, lá no laboratório a gente consegue fazer algumas práticas aí com relação a isso, tá? Então, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa variação que existe entre o comportamento do capacitor em corrente contínua e em corrente alternada. Pessoal, por que é importante lembrar isso? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouquinho da parte elétrica agora. A parte elétrica, né, de uma unidade, ela tem diversos motores trabalhando, frigoríficos, máquinas, enfim. E cada uma delas tem um comportamento de absorver aquela tensão que está sendo entregue e transformar em trabalho. Então, tenta imaginar o mesmo comportamento de um capacitor. O capacitor ele não está absorvendo elétrons e descarrega no momento oportuno quando necessário. Então, na rede elétrica a mesma coisa. Todos os equipamentos eles estão absorvendo esses elétrons. Só que é um efeito que é uma corrente alternada. O sentido vai invertendo de acordo com a frequência. E causa uma resistência ao sistema elétrico como um todo. Então, agora, extrapolando um pouquinho aí da parte de eletrônica, passando para a parte de elétrica, esse comportamento também existe. E o que isso pode trazer de prejuízo? Pode trazer que para o sistema elétrico, o transformador, subestações, causa uma reatância. Você tenta imaginar qual é a reatância que existe numa subestação que alimenta uma cidade inteira. Então, o estudo do comportamento elétrico, ele é importante para que a gente entenda esses fenômenos e possamos criar maneiras de corrigir esses problemas. Então, quando nós estamos trabalhando numa subestação, eu vejo lá banco de resistores, banco de capacitores, para diminuir o efeito sobre o sistema elétrico. Se eu não tiver cuidado sobre isso, eu vou ter um monte de problemas que pode ocasionar aí um blackout, uma interrupção no fornecimento de energia. Tá joia? Pessoal, qualquer dúvida, só me procurar aí pelos canais da escola. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus.